Queria iniciar uma leitura, né, que me chamou muita atenção neste dia. Eu saí compartilhando com algumas pessoas e tem muito a ver com o nosso cenário político, o nosso cenário atual e é mais um despertamento, né, principalmente aos irmãos em fé e que a nossa mente possa se abrir em Cristo. Esse texto está em Isaías capítulo 30, do versículo 1 até o 5, e fala o seguinte: Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo, mas não pelo meu espírito, mas para juntar pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Versículo 4. Embora os seus líderes tenham ido a Zoan e os seus mensageiros tenham chegado a Ranes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Esse texto de Isaías, capítulo 30, do versículo 1 ao 5, me fez enxergar a nossa real situação, onde eu vou colocar como metade, né? Como metade do nosso país tem acreditado que os Estados Unidos ele vai salvar o Brasil, que os Estados Unidos vão intervir, né? E com isso salvar. Não diferente de muitos também que pensam que a China ou a Rússia, né, também são outras potências que vão também salvar a nossa nação. Primeiro, porque não vejo que a nossa nação está perdida, porque nossa nação é uma nação rica em insumos, rica em um solo fértil e de um povo guerreiro, um povo que não se cansa, um povo que, mesmo frustrado, consegue dar a volta por cima, se reerguer e ir adiante. Então, não será nenhuma das nações que irá salvar. E a gente tem ouvido de muitas pessoas em nosso meio, né, de que precisamos nos unir. E de fato precisamos nos unir. E deixar com que essa bobagem de ideologia venha nos separar. E comentando, né, com algumas pessoas, eu estava falando sobre o dia em que o Bolsonaro tomou posse. Eu votei em Bolsonaro. No dia que Bolsonaro tomou posse, eu fiquei muito alegre. Eu me arrepiei, eu chorei de alegria porque vi um presidente subindo no Planalto e clamando o nome do Senhor e exaltando o nome do Senhor. Mas com o tempo fui percebendo que não adianta a gente exaltar, glorificar, orar, se as nossas atitudes elas forem contrárias aos ensinamentos do Senhor. E em que a atitude de Bolsonaro foi contrária? Um dos pontos para mim que me chamou muita atenção, e eu não estou cobrando perfeição, não cobro perfeição de homem algum, até porque eu sou imperfeito, eu tenho as minhas debilidades, algumas eu luto, outras eu gosto, né, de fazer. Não me coloco como santo, nunca me coloquei, mas uma das coisas que me levou ao questionamento foi frases do tipo: bandido bom é bandido morto. E isso foi expressado não somente pelo Bolsonaro, mas por muitos evangélicos. E fazia símbolo de arma. Arma para mim é símbolo de morte.
Nada contra quem tem a sua arma em casa para sua própria proteção, não tenho nada contra isso, mas como a simbologia ela foi utilizada, isso difere muito com os ensinamentos de Cristo, porque Jesus ele foi crucificado com dois ladrões, e dos dois ladrões, um dizia para ele, talvez como muitos evangélicos dos nossos dias, salva-te, me salva, salva-te a ti mesmo, se tu é o Cristo. O outro dizia, você não se envergonha de falar desta forma, porque aqui estamos nós merecedores desse castigo, mas este homem não. Este homem não cometeu crime algum. E ele volta para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus, quebrando todas as regras impostas por nós, criadas por nós, fala, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Sem batismo, sem confissão, porque é necessário confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Eu confesso, então confesse. E aquele homem não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aquele homem não foi batizado, mas a atitude daquele homem foi uma atitude de confissão, foi uma atitude de arrependimento. E aí eu faço essa analogia porque muitos confessam e muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos, não curamos, não expulsamos em teu nome. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque muitos falarão, muitos farão lindas orações, serão muito eloquentes no conhecimento bíblico, mas a sua vida, a sua postura não é uma postura de um discípulo. E isso é uma repreensão primeiramente para mim, porque eu sei que eu preciso ter uma vida separada, uma vida que transforme vidas. E como é que eu vou transformar vidas? E aí eu fiz uma pequena analogia desse texto de Isaías, capítulo 30, do versículo 1 ao 5. E essa é a realidade de muitos líderes religiosos, políticos no Brasil e muitos irmãos. Que Isaías ele traz um poderoso alerta contra a confiança em alianças humanas. Que isso ela é contrária à dependência de Deus. A ida ao Egito em busca de proteção pode ser vista como uma analogia direta para a postura de alguns líderes religiosos e políticos no Brasil, que têm depositado sua confiança e esperança nos Estados Unidos. E muito mais do que colocar sua confiança e esperança nos Estados Unidos, é levar a multidões a acreditar dessa forma. A busca por aliança com os Estados Unidos, ela pode trazer motivações diversas, como a adesão a uma agenda política, a crença de que o alinhamento com a política externa ou interna dos Estados Unidos é a garantia de defesa de valores considerados essenciais, como a liberdade religiosa, o conservadorismo social ou o livre mercado. A aliança com a maior potência do mundo é vista como um escudo contra ameaças ideológicas ou políticas. A busca por prosperidade, a ideia do sonho americano, é um modelo ideal para o sucesso e que a aproximação com ele trará esse desenvolvimento econômico e a prosperidade para o Brasil, beneficiando a seus seguidores e eleitores. Apoio estratégico. A expectativa de que o apoio de figuras políticas americanas trará legitimidade e poder para sua própria agenda no cenário nacional e internacional. E o que a lição do profeta Isaías traz? Que ele nos convida a questionar esse tipo de postura. O profeta ele adverte que tal atitude é um plano que não é meu, e esse meu é de Deus. Quando fala o plano não é meu, o plano não é de Deus. E que resulta em ajuntar pecado sobre pecado,
A confiança em uma nação estrangeira, mesmo que poderosa, é vista como uma forma de obstinação e desvio da fé. E por que obstinação e desvio da fé? Nós que conhecemos ou que dizemos que conhecemos a verdade, essa verdade ela precisa nos libertar. E a nossa confiança não tem que estar em nenhuma nação, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na Rússia, seja onde quer que seja. A nossa confiança e esperança tem que estar no Senhor. É assim que tem que estar a nossa confiança. A profecia de Isaías de que a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação ressoa de forma muito relevante com o contexto de hoje. A história mostra que os interesses de uma nação estão sujeitos a mudanças de governo, de prioridade e de alianças. A utilidade de um aliado ela é passageira, e o que hoje é um acordo estratégico, amanhã pode se tornar uma fonte de vergonha e zombaria. A dependência de um poder externo pode levar à perda de autonomia e soberania. Portanto, a aplicação do texto de Isaías nos faz uma importante reflexão. A verdadeira segurança e a orientação para o Brasil não podem vir de uma aliança como uma nação, por mais poderosa que ela venha a ser. Líderes que buscam no Egito a solução para os problemas do país correm o risco de se desviar do caminho da fé e de se deparar com a humilhação. O texto de Isaías nos lembra que a fonte de toda proteção e sabedoria ela precisa estar em Deus. E que a confiança em soluções puramente humanas é, no final das contas, um caminho para a frustração. Gente, toda informação que eu recebo, por mais por mais confiança que eu tenho naquela pessoa, eu sempre busco ir a fundo da fonte. E principalmente em nossos dias, em dias onde a inteligência artificial pode pegar a minha imagem, o tom da minha voz, o timbre da minha voz e reproduzir uma informação que não é verdadeira, isso pode gerar situações muito constrangedoras. E o que importa é que viemos buscar a verdade, é que viemos ir a fundo. Não deixe ser enganados, não sejam manobrados, não deixe ser manobrados por ninguém. Eu passei por uma situação com meu filho e em uma situação um líder religioso trouxe uma direção para ele e eu cheguei para ele e falei assim: não faça isso, não haja assim. Só haja assim se você tiver consciência que é para agir assim. Se você não tiver essa consciência para agir assim, não faça. Porque muitos trarão direção e falarão que é de Deus. Mas busque no Senhor. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e essa é a principal crença de nós cristãos, de que Jesus morreu e ressuscitou e vai voltar, nós temos que acreditar que Ele está vivo. E Jesus não precisa de intermediadores. Ele é o próprio intermediador. Ele é que nos leva ao Pai. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E só podemos viver e fazer e existir nele. Por mais sábio que pareça ser aquele líder religioso, busque do Senhor. Vá a fundo e o teu Pai, Jesus, Ele não deixará que você seja enganado. Ele não deixará você viver no engano. Ele abrirá os seus olhos. Peça ao Senhor, não deixa com que a caduquice da nossa mente, a cauterização da nossa mente, a prisão do nosso entendimento feche os nossos olhos. Não deixe que isso aconteça. Busquem, vá a fundo, não confiem plenamente, porque somos falhos e maldito do homem que confia no homem. Porque o pastor, ele é o anjo da igreja. Não importa quantos anjos da igreja têm caído, e é natural, é normal,
Eles são homens e carecem também da misericórdia de Deus, e principalmente o cair é deles, mas o levantar é de Deus. Normal, os líderes cairão e devemos orar para que o Senhor levante esses líderes, mas não sejam guiados, não sejam como mulas, não sejam como cavalos que precisa de cabresto, mas andem pela confiança e na dependência do Espírito Santo. Mesmo que a caduquice da tua mente diga que o certo é aquilo, questione, busque mais informações e não saiam brigando. Princípios que o Senhor nos ensinou são princípios do respeito, do amor, da tolerância. São princípios inegáveis. Então, se a sua atitude é a atitude de intransigência, a atitude de que não tem que ser desta forma, isso não foi o que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou com graça. Olha a situação do ladrão. Ele salvou aquele ladrão. Ele andava com os publicanos e pecadores. Estava com os religiosos? Sim. Mas ele também, principalmente na grande maioria do tempo dele, estava com os publicanos e pecadores. Que a nossa vida seja luz, seja sal, e que não seja separação. Que vemos criar pontes e não destruir pontes. Isso o Senhor nos ensinou. Então, se toda a minha ideia distorce a principal característica do Filho de Deus, a principal característica do que o Senhor nos ensinou, do perdão, da misericórdia, da graça, se isso destoa, questione-se. Questione-se. E que Deus te abençoe e até uma próxima.